Bem-vindo a mais um episódio do podcast informativo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mais recente pesquisa presidencial do Instituto Datafolha. E olha, ela desenha um cenário para 2026 que está surpreendentemente acirrado. E para começar, vamos direto ao ponto que mais chama a atenção. Numa simulação de segundo turno, a gente tem um empate técnico entre os líderes. A diferença é de só um pontinho percentual, o que na prática significa que a disputa está totalmente em aberto. Esse cenário já dá o tom do que vem por aí, né? Parece que a corrida para 2026 vai ser, assim, super competitiva. Então, vamos destrinchar os números dessa pesquisa do Datafolha para a gente entender melhor o que está em jogo. Antes da gente olhar os nomes, é muito importante entender como a pesquisa foi feita. Foram mais de 2.000 eleitores ouvidos. Mas o ponto-chave aqui, olha, é a margem de erro. 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Sabe o que isso quer dizer? Que um candidato com 46%, na verdade, pode ter entre 44% e 48%. É por isso que aquela diferença de 1 ponto que a gente viu é um empate técnico. Ok, agora vamos para o primeiro turno. E é aqui que as coisas ficam muito interessantes, porque o resultado muda, e muda muito, dependendo de como a pergunta é feita para o eleitor. Primeiro, vamos dar uma olhada na pesquisa que a gente chama de espontânea. Nela, o eleitor tem que puxar pela memória e dizer em quem votaria sem ver nenhuma lista de nomes. E olha só que curioso, quando os nomes não são sugeridos, o maior grupo não é nem o de eleitores do Lula, nem do Bolsonaro. O grupo mais expressivo, de longe, é o dos indecisos. E isso diz muito sobre o momento atual da corrida eleitoral. Pois é, um número gigante, 42% dos eleitores ainda não sabem quem votar. Não tem um candidato na ponta da língua. Isso mostra que o jogo está completamente em aberto. Ah, e um detalhe importante na espontânea. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda é lembrado por 2% das pessoas, mesmo estando inelegível pelo TSE. Isso mostra a força que o nome dele ainda tem, né? Mas, e quando se mostra uma listinha com os nomes? Vamos ver o que acontece no cenário estimulado? Aí a diferença é gritante. Com a lista na mão, a indecisão cai lá para baixo e os votos se concentram nos dois principais nomes, Lula e Flávio Bolsonaro. Outros candidatos até aparecem, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, mas o cenário fica bem mais polarizado. E isso, claro, nos leva para os confrontos diretos, para as simulações de um possível e decisivo segundo turno. Como a gente viu lá no comecinho, a disputa entre os dois líderes está totalmente dentro da margem de erro, ou seja, um empate absoluto. É uma briga de foice, voto a voto. Já num confronto contra o Ronaldo Caiado, o Lula aparece com uma pequena vantagem. Mas, de novo, com a margem de erro, isso também pode ser visto como um empate técnico, o que mostra que um candidato de uma chamada terceira via pode ter fôlego para competir. E o cenário praticamente se repete contra o Romeu Zema, Lula com 45, Zema com 42. Mais uma vez, uma diferença apertada, reforçando que a disputa contra nomes alternativos também seria bem acirrada. Só que intenção de voto é só um lado da moeda. Outro fator que é importantíssimo é saber em quem os eleitores não votariam de jeito nenhum. A questão aqui é entender qual é o teto de crescimento de cada candidato, sabe? Quem tem mais dificuldade para conquistar novos votos. E olha, os números da rejeição são altíssimos para os dois líderes. Quase metade dos eleitores diz que não votaria em Lula de jeito nenhum, e praticamente a mesma coisa acontece com Flávio Bolsonaro. Em contrapartida, Zema e Caiado têm uma rejeição bem mais baixa. Mas isso é uma explicação bem direta. Mais da metade dos eleitores nem sabem quem eles são. É aquela história, né? Quem não é visto não é rejeitado. Então tá, juntando todas essas peças, o que essa pesquisa tão completa realmente está nos dizendo? Basicamente, os dados mostram um país muito dividido. O maior desafio para os líderes talvez seja essa rejeição tão alta, enquanto uma fatia enorme do eleitorado ainda está aí para ser conquistada. E isso nos deixa com uma reflexão. Com uma rejeição tão nas alturas, a vitória em 2026 talvez não venha de conquistar novos fãs, mas sim de conseguir ser a opção menos rejeitada pelo outro lado. A chave vai ser furar a própria bolha. Essa foi a nossa análise detalhada da mais recente pesquisa do Datafolha para a corrida presidencial. A gente agradece a audiência de quem acompanha o canal podcast informativo CNN. Até a próxima!